Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. Para dizer que hoje, calma, Jesus está no barco. Ele está no barco da nossa vida. E aí, você que está aí no YouTube, quando esse vídeo for para aí, esses primeiros 5 minutinhos, eu vou cumprimentando aqui o pessoal que está na live. Portanto, você vai e pula, vai pulando até chegar lá. Vamos lá então, pessoal daqui do Facebook. Bom dia! Bom dia, com alegria! Liliane, Fátima Santos, Leia, Jorge, Vivian, Ulisses, Fernanda Silva, Jamile, Liliane, Aline, Sandra, Marco, irmã Elvira, Doris, bom dia. Tô vendo aqui no cantinho também. Deixa eu falar bom dia pro pessoal que não falou, mas está assistindo. Gilda, tá aí. Vamos lá. Bom dia aí para todo mundo que está assistindo. France, bom dia. Antônio, bom dia. Clércia. Vamos lá. Desculpa, atrasei um pouquinho que eu estava tomando remédio da alergia. Vão beber água, minha gente. Tá esfriando, o tempo tá esfriando, mas não pode parar de beber água, que água levanta imunidade. Bom dia, Raquel, que ontem me deu um presente maravilhoso. Vou fazer a postagem da foto aqui mais tarde. Vamos lá. Nosso texto de hoje, Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Essa blusa não é à toa. Vamos falar de barco nessa manhã? Vamos falar de barco, de pesca. Vamos embora. Abra aí a sua Bíblia, então. Desculpe. Em Lucas capítulo 5, mais água. Vamos embora. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Vamos lá, então. Acho que eu já dei bom dia para Gilda, né? Que aparece aqui no cantinho para mim. Muito bem. Bom dia, irmã Jurema. Vamos lá. Então, tô sentindo falta aí das duas Simones, mas devem estar chegando já. Bom dia, Neia. Tô vendo você aqui na negocinho aqui na bolinha aqui do lado. Vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Bom dia, Deise, da Central de Caxias. Vamos. Então, esse texto de Lucas capítulo 5, tá? Daqui a pouco eu vou parar de dar bom dia e a gente fala no final, tá bom? Minha secretária aí, Simone, ainda não chegou. Bom dia, Josi. Apareceu sua carinha aqui para mim. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. É um texto muito conhecido, mas muito conhecido, que é o texto da pesca maravilhosa. Então, essa blusa aqui, né, que eu ganhei, então eu ganho coisa pra caramba, glória a Deus, né? Então, essa blusa que eu ganhei da Lucimar ano passado, lá no curso, quando a gente terminou. Lindona, ó, calma, Jesus está no barco. Deixa eu chegar pra cá pra você ver tudo. E irmã Jurema tá dizendo que a voz tá repetindo a transmissão aí. Diz pra mim se tá tudo bem. As outras pessoas falem aí pra mim se tá tudo bem na transmissão. Para mim aqui tá tudo bem. Então,
De repente é o outro celular que está puxando o sinal. Então, vou tirar para o sinal ficar só nesse, tá? Vamos lá, então. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. É um texto muito conhecido. Você já deve ter ouvido muita gente pregar sobre esse texto. Bom dia, Josileia, Fátima, minha prima, Deise, Isabela, bom dia com alegria. Vamos lá, cadê Solange, Isabela? Vamos embora. Então tá tudo bem. Obrigada aí, gente. Bom, então esse texto é o texto da pesca maravilhosa. E antes de eu começar o texto, eu quero nesse momento fazer um agradecimento, que eu já estou pescando, né? E já estou vendo o fruto daquilo que Deus já tinha falado ao meu coração que ia acontecer. E aí muita gente falando que tá sendo muito bom, né, esse momento aqui. E ontem eu vi a Josileia pregando na sua igreja lá, no Jardim Luciana, e eu fiquei muito feliz porque ela falando ali do Salmo 84, versículo por versículo e tal. E é muito bonito, é o que eu tô falando, eu tô aqui treinando vocês, né? E eu recebi uma mensagem hoje de manhã também de uma amiga que está na Alemanha e assiste de lá, e dizendo, né, uma live aqui que eu falei, e aí aquilo, né, falou comigo! E aí o que eu falei na live ela já está fazendo. E outras pessoas estão me dando um retorno, então eu não posso deixar de agradecer aqui por isso, tá bom? Tô dentro dos 5 minutinhos, aí depois o pessoal do YouTube pula lá e vai direto para a mensagem. Mas eu não posso deixar de agradecer. Eu tô vendo as pessoas sendo edificadas, a Isabela escrevendo aí, daqui a pouco vai ter o livro da Isabela. Bom dia, Ivete! E Solange, né, mãe da Isabela, colocando lá também textos no Facebook. Bom dia, Solange, estou falando de você. E assim, é muito bonito ver que a palavra de Deus é cheia, não é? A palavra de Deus não volta vazia, porque ela é cheia, assim como o sopro de Deus é um sopro cheio, né? Cheio de vida. Então, nessa manhã, é muito bom, sabe? Eu estar aqui e é muito bom você estar aí, né? Ainda que agora a gente faça segunda, quarta e sexta, devido aí minha saúde não tá aguentando, né? Todos os dias, tá bom? Bem, então vamos lá. Dito isso, Lucas capítulo 5, verso 1 ao 11. É o texto da pesca maravilhosa. E aí você já deu tempo de você abrir sua Bíblia, então vamos falar sobre ele. Tem um monte de marcas aqui e a gente vai ler o texto juntos. Hoje a gente vai ler o texto juntos. Não é aula, é uma leitura conjunta, tá bom? Ele começa dizendo o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Já começou com uma marca espacial. Lago de Genezaré. Quem é estudante da Bíblia, está estudando aqui comigo, deixa eu ajeitar o cabelo aqui, já sabe que Lago de Genezaré é a mesma coisa que Mar da Galileia e Mar de Tiberíades. No livro de Josué aparece um outro nome para esse mesmo lugar, que é Mar de Quinerete. Mas lembrando que não é mar, é um lago, né? O Lago de Genezaré, porque ele está cercado de terra por todos os lados. É um lago, tá? Bom, e aí ele diz: a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção. Jesus
está junto ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré. A multidão está apertando Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Essa é a primeira coisa do texto. Então, Jesus, esse ele aqui é Jesus, na minha versão, ele viu que 2 barcos junto à praia do lago. De novo, a marca espacial. E ela vai se repetir algumas vezes e eu já vou dizer já quantas, tá? Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Jesus, ele está ensinando a multidão, quer ouvi-lo, tá? E naquele meio da multidão, Jesus avista 2 lagos. Desculpa, 2 barcos. Bom dia, Cleide e Gabriela. Vamos lá. Então, o que acontece? Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Redes é uma palavra que vai aparecer à beça também. Entrando num dos barcos, já vem barcos pela segunda vez. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus lhe pediu que o afastasse um pouco da praia. Praia de novo. E assentando-se do barco de novo, ensinava as multidões. Vão parar aqui. Esse é o primeiro elemento do texto. Bom dia, Edna Paiva. Aí eu acho que já deu 5 minutos, então daqui para frente vou falar bom dia e agradecer lá no final. Bom, vamos lá. Tem uma praia, Jesus está ali. A multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, porque note-se que nesse momento a fama de Jesus já correu. Então já tem a presença de uma multidão que vai aparecer no verso 1, a palavra multidão, e vai aparecer no final do verso 3, a palavra multidão. Portanto, tem uma moldurinha aqui, tá? Tem um primeiro momento desse texto, que é o momento de Jesus com as multidões. Esse é o primeiro momento. Eu estava prestando atenção nisso nessa manhã, E aí, como eu gosto de trazer algo novo, né? Bom dia, Alex, Soraya, Sueli, Patrícia. Vamos lá. Então, tem um elemento aqui que eu não me lembro de ter ouvido nenhuma pregação nesse sentido. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11 é nosso texto, para quem entrou agora. O primeiro propósito foi cumprido. Por quê? A multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus percebe que não vai dar para falar dali. Ele vê os barcos, ele vê 2 barcos junto à praia do lago. Ele vem, os pescadores estão lavando as redes, porque já acabou a hora da pesca, né? E aí, o que acontece? Pela palavra lá de Pedro, que vai vir daqui a pouco, isso aqui já está de manhã, né? Jesus está andando, a multidão andando, tudo bem. Aí Jesus entra em um desses 2 barcos, desculpa, que é o do Simão Pedro, pede para afastar. Jesus senta e começa a ensinar as multidões. Já tem alguns ensinamentos aqui. Primeira coisa, eu preciso entender em qual dessas 2 partes do texto, com relação a Jesus, eu estou. Essa é a primeira parte. Multidão que aperta Jesus para ouvir a sua palavra. Para isso, Jesus se afasta, ele sobe no barco de Pedro, né? Ele embarca no barco de Pedro, tem que afastar um pouco para que toda aquela multidão ouvisse Jesus e ali
aquela audiência, tá me fugindo a palavra, a acústica ali era boa, certamente o vento estava de maneira que aquele pessoal todo ia assistir, ia ouvir aquela palavra, né? Então, é legal porque Jesus se afasta e começa a ensinar. Depois que isso acontece, essa parte do texto encerra. Portanto, a primeira parte do texto é cumprida. Eles foram ouvir Jesus, eles escutaram o ensinamento. E essa era a pergunta que me vinha no texto. Eu sou parte da multidão que vai só lá para receber o ensinamento de Jesus e depois que receber o ensinamento, tchau e benção. Tá bom, Jesus, já aprendi, né? A paz, Val, Deus abençoe. Solange está dizendo que a minha marca é essa, eu ficar dando bom dia toda hora, meu Deus. Como é que eu vou agradar gregos e troianos, né? Vamos tentar fazer isso. Bom, e aí, agora sim, vamos falar das repetições, tá? Ó, Lago de Genezaré, verso 1, Praia do Lago, verso 2, Praia, verso 3, Lago, verso 4 e Praia, verso 11. Portanto, 5 vezes essa marca espacial. Tem coisa aí. Tudo está acontecendo na praia, no lago. Tudo está acontecendo num local em que algo é feito. O quê? Pesca. Eu saio do ambiente terra, o ambiente firme, e eu vou para um ambiente em que eu dependo dessa água para eu me equilibrar, eu dependo desse barco para eu estar, né? Então fica aí, vamos refletir um pouco nisso, né? Que essa vida com Jesus, que é uma vida de fé, é uma vida em que eu preciso ir no movimento da praia, eu preciso ir no movimento do vento. Há outro texto que se refere também a essa camisa, que houve esse mar, esse lago de Genezaré, lago, mas o vento ali é muito forte e existe até tempestade ali no meio, devido ao clima ali, as características climáticas daquele local, até porque é um lago enorme, tá? Não é uma coisa pequenininha, se você for olhar a escala aí nos teus mapas de Bíblia, tá bom? Então pensa nisso. Outra coisa que se repete, barcos, tá bom? Ó, verso 2, verso 3, 2 vezes, tá? Verso 4, verso 7, também 2 vezes, e verso 11, uma vez. Portanto, você tem a palavra barco ou barcos 6 vezes, tá? Outra palavra que se repete, rede ou redes, tá? Vamos lá, Cecília. Hoje eu vou dar bom dia, não adianta. Rodrigo, Cecília, Simone Filipes, bom dia, vamos lá. Então, Jesus, ele tá ali nessa situação, então a palavra redes aparece, portanto, 4 vezes, verso 2, verso 4, verso 5 e verso 6. Simão Pedro, ou só Simão, aparece 5 vezes, que é a mesma quantidade de vezes que aparece o nome Jesus. Portanto, o primeiro momento é o momento da multidão, e agora sim vai vir o momento da intimidade, que agora é Jesus e Pedro. Jesus e Simão Pedro agora. Então, a grande pergunta do texto é essa, né? Quem sou eu no texto? Parte da multidão.
que vai ouvir Jesus de longe, porque Jesus precisa se afastar para poder ensinar e todo mundo assistir, né? E um detalhe importante, que Jesus é um mestre judeu, Jesus é um rabi ou um rabino. Como mestre judeu, o que acontece? Verso 3. Entrando em um dos barcos, de Lucas capítulo 5, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus lhe pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Um mestre judeu ensina sentado, tá? É engraçado que está em Lucas. E Lucas foi obrigado a escrever isso, tá? Porque o escrito de Lucas é um escrito grego. E Jesus, por exemplo, a gente vai ter uma live sobre o Sermão da Montanha, tá? Eu vou só falando que a gente vai ter, mas a gente vai ter em algum momento, quando Deus disser, é essa, aí a gente faz, né? Então, no Sermão da Montanha, de Mateus, tá? Vou falar rápido, mas no dia da live disso a gente fala. Jesus está assentado. Mateus capítulo 5 lá. No Sermão da Montanha de Lucas, Jesus não está sentado, Jesus está de pé. Porque um mestre grego ensinava de pé com o dedinho assim, tá? Ou com a mãozinha para cima, né? E um mestre judeu ensinava assentado. Então, aqui Lucas copia, né? Porque esse texto também está em Marcos, né? E também está em Mateus. Então, Lucas coloca Jesus, sim, como um rabino judeu que se assenta para ensinar. Então, Jesus se assentou e foi ensinar as multidões. Mas para ensinar, o que ele precisa? Se afastar para poder ensinar. E aquela multidão se dá por satisfeita, recebeu o ensino e foi embora para casa. Agora vai vir um holofote, tá? Vamos ter um pouquinho de aula aqui de foco narrativo, né? De análise narrativa, que é um outro tipo de análise junto com a análise retórica que a gente faz. A retórica é essa de ver as repetições. E a análise narrativa é essa que mostra os focos da narrativa e tal, personagens falando. O foco da narrativa agora, né, é como se tivesse assim, pensa numa fotografia, né, em que você vê a paisagem. Aí agora, vamos fazer aqui, né? Aqui tá a multidão, tá? Tá lá afastada, lá. O texto, então, de Lucas, capítulo 5, verso 1 até o verso 3, ele tá aqui. Agora ele vai fazer isso, tá bom? O foco narrativo agora é em cima de uma conversa entre o Pedro e Jesus, tá? O Simão e Jesus. Então, vamos lá. Então, passada a primeira parte do texto, vamos para a segunda. Lucas, capítulo 5, verso 4. Quando acabou de falar, tá? Marca aqui. Aqui está, agora é a análise narrativa. Aqui está o gancho de que a primeira parte terminou e vai a segunda. É o quando. Quando acabou de falar, com quem? Com as multidões. Jesus disse a Simão. Agora, o foco narrativo vem para Jesus e Simão. Leve o barco, porque o barco está na praia. O barco está no raso. Então, você já entendeu. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, portanto, saia da praia, vai para o lugar mais fundo do lago. E então, lancem as redes de vocês para pescar. Jesus está se dirigindo a Pedro, mas tem mais gente no barco. Tem Tiago, tem João, certamente estão ali junto e deve ter mais gente, tá? Porque a ordem é no plural. A ordem é para um vós.
é para um vocês. Como a minha Bíblia é Nova Almeida atualizada, ela não usa mais o vós, né? Ela usa o vocês. Então, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Aqui está falando para Pedro, que está no singular. E então, lancem as redes de vocês para pescar. Agora está no plural, tá? Vamos lá. Bom dia, Ailton. Deus abençoe. Verso 5 de Lucas 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. Lembra que eu falei? A multidão foi para ouvir Jesus, Jesus ensinou, terminou. Primeiro propósito cumprido. Agora vão para Pedro. Jesus disse: lancem as redes. O barco é de Pedro, lancem as redes. E aí Pedro diz: sob esta tua palavra lançarei as redes. Mas antes de Pedro dizer isso, ele dá uma desculpa, não é verdade? Ele dá uma desculpa, tá bom? Olha só, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas aí tem um mais. Bom dia, Luísa. Caleb. Tem um mas. Lembro da pregação do Jorge, que eu acho que eu não vou esquecer nunca mais, né? Tem um porém. Sempre tem um porém, né? Tinha um samba que dizia porém, porém, pois é. Então, mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Muitas vezes, a gente dá para Jesus umas desculpas lógicas, desculpas lógicas. Jesus, mas como é que eu vou pro Facebook, pro YouTube? Eu deixo eu quieta aqui no meu canto, ensinando a tua palavra, pessoal aqui que eu conheço, Eu ensino homilética, eu falo para as pessoas não dizerem né, e eu digo né toda hora, porque eu ainda não consegui me livrar disso, eu coço a cabeça, eu não tenho protocolos, né, eu não tenho essa coisa do, como é que eu vou falar, de estar de frente à câmera e ter todo um protocolo de como me apresentar, e tudo, porque aqui é diferente de eu estar na igreja pregando. Então, essa coisa aí, eu sou assim mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Então, desculpas lógicas. Vai ficar feio, vai ficar chato, eu vou entrecortar, eu vou falar a experiência minha. Como é que vai ser isso? O pessoal fala, isso aqui é uma aula, mas não é uma aula, é uma conversa. E Deus vai falando através da conversa. Como é que eu vou fazer isso? Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Tá bom, eu faço. Diretrizes, obrigada, irmã Elvira. Então, sabe? E aí fica... Mas aí o pessoal gosta e vai desse jeito mesmo. Então, a gente dá desculpas lógicas para Jesus muitas vezes. E a desculpa de Pedro é lógica. Ele é pescador, ele conhece o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Pedro conhece, ele trabalha ali. E segundo os estudiosos, e a gente também vê, né, até nos filmes, novela da Record e tal, Pedro já tem uma idade. Protocolo de postura. Obrigada, Aline. Pois é. Então, o que acontece? O Pedro ali, ele já conhece, ele dá uma desculpa lógica para Jesus. Senhor, a gente trabalhou a noite inteira e a gente não apanhou nada. Mas, você está falando, né? Sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E o que vai acontecer?
né? Apesar da desculpa, o Pedro vai e faz o que tem que fazer. Verso 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então, claro que tem simbologia nisso, claro que tem toda a questão metafórica, né? Eu vou sair da praia, eu vou sair do raso e eu vou para o fundo, né? A metáfora disso é a metáfora de mais intimidade com Deus, né? É a metáfora de eu estar mais próxima de Deus, de eu mergulhar mais fundo. Aí a gente vai lá pro Ezequiel 47, das águas nos tornozelos, depois as águas nos joelhos, as águas nos lombos, e depois era um rio em que era as águas que vinham do trono de Deus, que tem a metáfora da própria presença de Deus, onde eu tenho que mergulhar, né? Então, claro que está metafórico isso. E aí, quando eu vou para o fundo, o que acontece? Veio um monte de peixes, novos frutos aparecem, novas coisas aparecem. Desculpa. A Fernanda está dizendo, meu marido diz, já vem, chegou ela com esse bom dia. Meu Deus. Aí, Ana Lúcia da Alemanha, glória a Deus, tá aí, ó. Aí eu tenho que dar bom dia para Ana Lúcia, né? Ana Lúcia assistindo a gente lá da Alemanha, Celinha, Néia, Clércia. Vamos lá, irmã Edna de Nilópolis, vambora, gente, meu Deus. Bom, então, e aí, vamos dar um bom dia aí para Ana Lúcia lá da Alemanha, lá são 1h pouca da tarde agora. Bom, então, claro, essa metáfora da intimidade está presente aqui, tá? Está presente aqui. E aí as redes deles, Lucas capítulo 5, verso 6, começaram a se romper, de tanto peixe que apareceu, simplesmente porque foram para o fundo e lançaram a rede, e fizeram aquilo que Jesus pediu para fazer, a despeito da desculpa lógica de que não tinha como ter peixe ali naquela hora. Bom, e aí a gente pensa, né? Como eu vou ficar para cima numa situação que toda hora tenta me botar para baixo? Ontem eu fiz 2 poesias. E não tá muito legal, não, confesso. E aí eu precisava fazer poesia, botar para fora. E uma delas tem a ver com isso, com esse barco, né? Tem gente que tá com o barco emborcado. E a situação, muitas vezes, nos obriga a emborcar o barco. Mas barco não é para ficar emborcado. Barco é para se embarcar, né? Emborcar não tem a ver com barco, né? Tô fazendo o trocadilho contigo que eu fiz lá na poesia. O que tem a ver com barco? Embarcar. E Pedro embarcou com Jesus, né? Jesus embarca no barco de Pedro na praia. E Jesus manda Pedro levar esse barco, embarcar nesse barco de ir para o fundo. E vai embarcar num outro barco que a gente vai ver já já no final do texto, que é a metáfora, todo o texto é metáfora do que vai acontecer no final, tá? Que é o que a gente viu na segunda e na quarta, isso que é bonito, né? Jesus veio costurando aí comigo, porque na segunda e na quarta a gente falou de Atos 2, né? Que é uma pesca maravilhosa. Eu nem esperei chegar no final, mas já estou falando agora. Ali aconteceu uma pesca maravilhosa, porque eles embarcaram no barco de Jesus, foram para o fundo, né?
adquirir essa intimidade com Deus e a intimidade com o Espírito Santo, né? E aí pescaram um montão de peixe lá, né? Que na verdade são as 3.000 pessoas lá de Atos capítulo 2. É muito legal isso, é muito legal, é muito legal. Bom, então, verso 7 de Lucas 5. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Então pediram ajuda, o milagre foi tão grande que não deu só para eles. Isso acontece também. Qual é o milagre aqui? O milagre aqui é o fato de eu estar diante de uma câmera de celular, falando. Só que o milagre está espalhando, né? O milagre está espalhando. Pessoas estão sendo encorajadas a levar a palavra de Deus. Pessoas estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão recebendo força, né? E um milagre está acontecendo. Não só para mim, não só para minha família, né? Mas o milagre está acontecendo na sua vida. Você que está aí do outro lado e você que partilha, você que compartilha, que partilha, o milagre está acontecendo e eu não estou nem vendo. Eu não estou nem sabendo até onde o milagre está chegando. Então, beba água. É isso que eu estou falando, a falta de protocolo, né? De postura, né? A pessoa não chora em YouTube, sou eu. Mas vamos lá, ou aqui no Facebook. Vamos embora. E aí, verso 7 continua dizendo: e foram e encheram ambos os barcos. Lembra? Tem 2, não tem só o de Pedro, são 2 barcos. Então, que está lá em cima, no verso 2, tem 2 barcos. Então, foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, porque o milagre espalhou. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo... E aí, Pedro, né, que primeiro tinha dado uma desculpa lógica, né, quando ele vê o milagre, mesmo dando a desculpa lógica, ele lançou as redes, ele agora reconhece, quando ele vê o milagre, para o outro barco, ele reconhece quem é Jesus e reconhece quem ele é. E aí ele diz no verso 8, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Lembra da chamada de Isaías? Quando Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, Isaías se viu. Ai de mim, que eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Acontece a mesma coisa aqui, tá? Pedro vê quem é Jesus agora realmente e vê quem ele é. E aí ele diz, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Isso é muito importante, né? Você que através dessas lives, né, aqui no Facebook ou no YouTube, você que toda vez, né, assim como eu, tem reconhecido quem você é, quanto mais você reconhece, quanto mais eu reconheço quem eu sou, cheia de falhas, pecadora, mais eu percebo quem Jesus é, santo, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, né? E mais próxima dele eu me torno. É muito interessante isso. Quanto mais cheia de dificuldades eu me vejo,
mais eu me aproximo dele. Quanto mais humana eu me vejo, mais eu me aproximo dele como Deus. Porque ele é o Deus que se humanizou. Então eu não posso me endeusar, achar que eu sou melhor do que o outro. Não. O processo é inverso. Eu preciso sempre achar que eu preciso melhorar, né? Eu preciso sempre achar que eu estou pecando, sim, que eu tenho meus erros, sim, porque isso faz com que eu me aproxime dele como Deus, né? Isso é muito bonito, isso é um paradoxo, né? Isso é um paradoxo, são ideias opostas, né? Mas é assim que acontece a coisa. E aí Pedro reconhece quem é Jesus e reconhece quem é ele. Verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, ou seja, diante do milagre, de um lugar que logicamente não teria peixe algum, agora tem peixe à beça, né? Peixe pra caramba, enchendo 2 barcos a ponto dos barcos não aguentarem isso, né? Exatamente, à medida que eu diminuo, ele cresce. É a palavra lá de João Batista, João capítulo 3, verso 30, se eu não me engano, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Exatamente, João 3,30. João Batista diz, quando as pessoas dizem, né, para João se comparar a Jesus, não, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Esse reconhecimento de quem eu sou, conforme a Raquel está dizendo aí, né? Para que eu possa reconhecer quem ele é o primeiro passo, assumir. Bom, então, hoje tá legal, que a gente tá conversando, vocês estão falando, eu tô lendo e tá muito bom isso. Bom, e aí, à vista da pesca que fizeram, do milagre que aconteceu, a admiração se apoderou dele, Pedro, e de todos os seus companheiros que estavam ali. Verso 10. Aí agora o verso 10 vai incluir Tiago e João, tá? Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Lucas vai dar essa informação pra gente, tá? Mas eu vou botar na descrição do vídeo. Em Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22, e em Marcos, capítulo 1, verso 16 ao verso 20, a gente tem lá a chamada dos primeiros discípulos, e lá, não sei se você lembra, uma das nossas primeiras lives foi a do André, né? Que não está no Facebook, porque a imagem está no YouTube, porque a imagem está muito ruim. Talvez eu faça de novo, né? No celular novo, né? Porque lá estava travando toda hora. Mas a gente fez uma live sobre o André. E o André aparece lá, em Marcos e em Mateus. Aqui não aparece o André. Aqui é outra tradição, tá? Aqui aparece Pedro, Tiago e João. E lá em Marcos, capítulo 1 e em Mateus, capítulo 4, mostra o Simão Pedro e o André como os que pescam e o Tiago e João como os que consertam as redes. Aqui, o Tiago e o João já voltaram para o barco e estão no meio da pesca ali junto com ele, tá? Bom dia, Lenilda. Vamos lá. Então, o Tiago e o João, verso 10, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão, presta atenção, o holofote está em cima do Pedro, em cima do Simão Pedro. Tem outros personagens? Tem. Entrou Tiago e João aqui, nomeados, só que tem outros companheiros. Tem gente no barco de Pedro e tem gente no outro barco. Mas o holofote, o foco narrativo é Pedro, tá? Jesus e Pedro. Então Jesus disse a Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. Hoje a caneca tá pregando junto comigo, né? Bom dia, Celane!
não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente, pescador de homens, pescador de pessoas. E aí é muito legal, porque a forma como o Lucas construiu, Lucas capítulo 5, verso 1 ao 11, lembrando que o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos, que a gente estudou, segunda e quarta, tá? E que vai lá em Atos 2 mostrar uma pesca de gente, uma pesca de pessoas, uma pesca de almas, né? Uma pesca de homens e mulheres. Então, a gente não consegue entender onde está a metáfora, tá? Onde está a figura de linguagem. Vamos entender isso. Se a metáfora é a pesca de peixes em relação à pesca de gente, ou o contrário, se a metáfora é a pesca de gente em relação à pesca de peixes. Então é muito bacana como é que ele constrói isso. É claro que uma coisa está relativa à outra. Então, esse homem que pescava peixes e que entendia tudo acerca disso, a partir de agora, Jesus vai dizer a ele que ele agora vai ser pescador de gente. E o que Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 5, verso 10, só vai se cumprir em Atos capítulo 2. Isso é muito legal. E depois, Atos 4, né? Pedro vai continuar anunciando a palavra de Jesus no livro de Atos e vai ter uma segunda pesca, né, de gente, de 5.000, a primeira é 3.000, depois 5.000, e aí depois outras pessoas vão se tornar também pescador de gente, vai aparecer lá o Saulo, que vai virar Paulo, o Estevão, que em Atos 7 vai trazer uma palavra, e toda aquela gente ali que o apedreja, na verdade, ouviu aquela palavra, Paulo é um que vai ouvir aquela palavra e vai ser pescado, diretamente. Então é muito bonito esse movimento da pesca que esse pessoal entendia muito bem. Portanto, vamos fechar agora. Atos 5:11, Lucas 5:11. E arrastando eles os barcos para a praia, saíram do fundo, voltaram para a praia, deixando tudo, o seguiram. Saíram do fundo do mar, do lago de Genezaré, mas vão entrar no fundo agora da vida. Deixando tudo é entrar no fundo. O seguiram. Aí as pessoas perguntam, mas Pedro parou de pescar? Tudo indica que não. Essa coisa da pesca continuou, até porque Jesus vai subir nos barcos em outros momentos, mas tem uma fala lá no final do Evangelho de João, que Pedro diz, né, João 21, eu vou pescar. E aí os outros dizem, nós vamos também contigo. Que mostra que a partir daquele Jesus morto, né? Só que Jesus já está ressuscitado lá na praia, com os peixes e os pães lá assando e esperando eles voltarem. E acontece o mesmo movimento. Jesus fala, lança a rede aí do outro lado. E acontece de novo, pesca maravilhosa lá. Então é muito legal isso. A pesca continuou, mas eles deixou de ser a prioridade na vida de Pedro e de Tiago e de João e desses outros. E a prioridade agora é seguir Jesus. Bom, vamos amarrar tudo que a gente conversou, né? Que foi uma conversa. 2 palavras de Jesus aparecem no texto, tá? Minha Bíblia tá toda pintadinha, né? Como vocês sabem que eu gosto de pintar.
E aí, duas palavras de Jesus vão aparecer. Uma vai aparecer no versículo 4. Aqui, portanto, ela está pintadinha de amarelo. Outra palavra de Jesus vai aparecer no final do versículo 10. Portanto, é essa palavra aqui. E aí, olha só. Duas palavras de Jesus só que aparecem. A primeira, verso 5. Desculpa, verso 4. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Essa é a primeira palavra de Jesus. Lança a rede para pescar. Segunda palavra de Jesus, verso 10. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Só essas duas palavras de Jesus. Primeira, lança a rede para pescar. Segunda, não tenha medo. Você vai pescar. Pronto. Por isso que barco aparece tantas vezes no texto, praia aparece tantas vezes no texto, pesca ou pescador, o verbo pescar, aparece tantas vezes no texto, por causa dessas duas palavras de Jesus. Lança a rede para pescar e você vai pescar. Não tenha medo que você vai pescar. E acabou, tá? Bom, e as ações agora do Pedro? Vamos lá. Primeira ação. Pedro dá uma desculpa lógica, como eu falei, no verso 5, mas ele lança a rede assim mesmo. No verso 7, Pedro pede ajuda aos outros, porque ele não dá conta do milagre que acontece para ele. O milagre dele transborda em todo mundo, como eu já falei aqui. Verso 7. Verso 8, Pedro reconhece quem ele é e reconhece quem Jesus é. Quarta coisa, a ação de Pedro. Pedro entende que a pesca agora é outra e ele vai entrar em outro barco, que é o barco do chamado de pescar de um jeito diferente, de pescar pessoas. Onde que está isso? No final, no verso 11. Deixando tudo, o seguiram. Arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tá? São as 4 ações de Pedro aí e que são, de certa forma, as lições para a gente. Tá? Então, antes das lições, vamos retomar tudo. Quem sou eu? Quem é você no texto? Quem sou eu e quem é você no texto? A multidão que vai só para ouvir Jesus, e para ouvir Jesus, Jesus precisa se afastar para ficar lá no barco de Pedro, para poder falar às multidões. Então eu sou um na multidão que só quero ouvir a palavra e depois eu vou para casa, ou eu sou o Pedro e os seus companheiros ali. Aquele que dá desculpa, né? Mas lança a rede. Aquele que recebe um milagre pede e distribui o milagre para os outros também. Aquele que reconhece quem é, não só ouve Jesus de longe, mas reconhece quem é Jesus. Ao ver o milagre, reconhece quem é Jesus e reconhece quem é, né? E aquele que entende que a pesca agora é outra, que Jesus vai pegar tudo que eu sei e vai transformar isso em uma coisa diferente, né? Em pescar, em ir. Raquel está dizendo, né? Ele obedeceu mesmo sem entender e mesmo sem ter lógica. E aí ele viveu o milagre. Eu também obedeci, né? E espero que você obedeça também, tá? Então, vamos para as lições. A gente já teve um monte, mas eu consegui amarrar 3. Primeira, verso 5.
É preciso ter coragem de lançar a rede, mesmo que eu tenha várias desculpas. É preciso ter coragem de lançar a rede, mesmo que eu tenha várias desculpas. Senhor, a noite toda a gente tentou pescar, mas não deu não. Lança a rede. Então é preciso ter a coragem de lançar a rede, mesmo que eu tenha várias desculpas. Verso 5. É preciso reconhecer quem Jesus é e quem eu sou. Verso 6. Que aí o milagre acontece e aí é preciso reconhecer quem Jesus é e quem eu sou. E a terceira, é preciso não ter medo e seguir Jesus. Verso 10 e verso 11. É preciso não ter medo e seguir Jesus, tá? Que a gente possa fazer isso nessa manhã, tá bom? E eu vou fazer um outro vídeo falando a poesia para você, tá? Que nessa manhã a gente não tenha medo, a gente tenha paz para deixar de lado as nossas desculpas e lançar a rede. E que a gente siga Jesus, reconheça quem é, não tenha medo de reconhecer quem você é, porque aí você vai reconhecer quem ele é. E não tenha medo de ir para o fundo e de seguir Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã, que seja um final de semana com bastante pesca e que Deus possa continuar falando ao teu coração. Leia a sua Bíblia, ore, fale com Deus. Quando essa live acabar, vai lá, pinta a tua Bíblia toda, marca as coisas importantes. Que Deus te abençoe, né? Hoje a gente está internacional ao vivo, Então, Solange, Isabela, Ana Lúcia, Regina Célia, bom dia aí que eu não dei. O restante, Mileide, Suelane já falei, a Neia também, Cida Gomes, Lenilda, bom dia. Fernanda Silva também, César, bom dia César Barcelos, vamos lá. Quem mais tá aqui que eu não dei bom dia ainda? Fala assim, Leia Damasceno, acho que eu já falei lá em cima. E deixa eu ver aqui no cantinho do pessoal que tá assistindo. Josileia, já falei, até falei. Gabriela, bom dia. Vamos lá, um beijo aí no Caleb, Gabriela e Luísa. Deus te abençoe nessa manhã. Beijo da Alessandra, tá bom? Segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aqui, tá? Se por acaso não tiver em live, eu gravo lá um vídeo, coloco no YouTube para que você possa assistir de lá, tá? Depende aí da pressão da Alessandra, no sentido mesmo, tá? E da questão da recepção do Wi-Fi, tá bom? Beijo, Deus te abençoe.